Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa reflexão bíblica do dia 10 de janeiro, Mateus, capítulos de Mateus 12, Gênesis 17 e 18, mas o texto que eu quero meditar com você está em Gênesis, capítulo 18, dos versos 17 a 19. Se você puder pegar sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo, tá bom? Acompanhe comigo, por favor. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Várias coisas acontecendo aqui. Uma delas, aquilo que se me escuta comentar por algumas vezes, da promessa da salvação dos gentios pela fé, né? Nele serão benditas todas as nações da terra. Isso no final do versículo 18, final do versículo 19 também, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O que o Senhor estava falando acerca de Abraão? Dessa promessa, a promessa da poderosa nação, Israel, mas também da salvação pela fé em Cristo. E no versículo 19, por exemplo, quando ele fala: sei que há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo. Comentei recentemente numa reflexão falando sobre a suprema promessa de Deus, de como essa promessa de Deus ele foi perpetuando ao longo das gerações, e era necessário que as gerações aprendessem da cultura de Deus, quem é Deus, a fim de que sempre tivesse um remanescente para que Cristo viesse, a descendência de Abraão. Só que nessa meditação, o que o Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar com você é a respeito do que ele diz no versículo 17. Que na verdade é uma pergunta, né? A pergunta começa no 17 e vai até o 18. E a partir do 19 o Senhor traz o porquê. O que o Senhor propõe? Uma pergunta: ocultarei eu a Abraão o que faço? Ou seja, eu vou ter segredo com Abraão? E aí ele justifica a razão no versículo 19. Por quê? Porque eu tenho conhecido. Que privilégio desfrutar dessa aliança com Deus, que leva o Senhor a revelar e não ocultar aquilo que Ele pretende fazer, vai fazer. Nós nos lembramos de Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Uma pausa aqui, porque quando o texto fala sem ter revelado seu segredo, o termo hebraico ali traduzido como segredo, em outros textos ele é traduzido como intimidade. Em outros textos no Antigo Testamento é traduzido como intimidade. É uma conversa familiar, é um círculo de amigo, né? É o teu círculo ali de intimidade, de convivência.
Provérbios 3:32. Porque o perverso e abominável é o Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade, ou segredo, é o mesmo termo hebraico. Salmo 25:14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Em algumas versões, a intimidade do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. No contexto, Deus estava revelando a Abraão o quê? Que ele iria destruir Sodoma. Esse é o contexto. Que ele iria destruir Sodoma. Isso veio logo depois do Senhor falar a respeito no capítulo 18, dele falar a respeito da promessa, né, do filho, Saraí, né, e o Senhor contesta ela. E logo depois, quando os dois anjos vão em direção a Sodoma, e são aqueles que mais à frente no capítulo 19 estão lá interagindo com Ló para salvar Ló, para que Ló escapasse para o monte. Mas ali o Senhor começa a tratar com Abraão, e Abraão começa a interceder, né, pela cidade, por Sodoma e Gomorra, visto que ele sabia que Ló estava lá. Esse é o contexto. Agora, mas por que Deus quis revelar isso a Abraão? O texto diz: porque eu o tenho conhecido. Porque Abraão era amigo de Deus. Tiago 2,23 diz: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. O Criador, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, conhece os seus, porque ele tem um relacionamento, um convívio, ele tem intimidade. Mas fica a pergunta: nós somos conhecidos de Deus? Somos conhecidos de Deus? Essa é a questão. Essa é a questão. Se na sua Bíblia, no versículo 19, estiver escrito escolhido no lugar de conhecido, essa não é a melhor tradução, tá? Porque o termo ele aponta mesmo para ser conhecido, para ser sabido, para ser compreendido. Não tem sentido com escolhido, né? Não é a melhor tradução. É claro que Deus escolheu Abraão para esse propósito de, a partir dele, formar a nação de Israel e trazer o Salvador do mundo. Sim, mas não é o que está escrito. O que está escrito é que ele é conhecido, né? Conhecido. Essa é a melhor tradução. E esse termo é o termo hebraico iada, o mesmo usado em vários textos com conhecer, e num contexto de intimidade, conhecer intimidade. Não ser conhecido de Deus, melhor dizendo, é algo gravíssimo. Já vimos isso também em Mateus 7:23. E então lhes direi abertamente, Jesus falando: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não ser conhecido é grave. Ser conhecido, maravilhoso. Ser conhecido de Deus é conhecer a Deus, em primeiro lugar. Gálatas 4:9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Ser conhecido de Deus é confiar em Deus. Naum 1:7. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Ser conhecido de Deus é amar a Deus. 1 Coríntios 8, de 1-3. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos,
Sabemos que todos temos ciência. A ciência, o conhecimento, incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Quarto, ser conhecido de Deus é pertencer a Deus por Cristo. 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Em quinto, ser conhecido de Deus é seguir o bom pastor, é ser um verdadeiro discípulo de Cristo. João 10, 27 e 28, o Senhor Jesus declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Temos ouvido a voz do Senhor Jesus? Temos seguido os seus ensinamentos? E aí, vou dar uma pausa no versículo 10, eu me lembrei de um texto, Apocalipse, capítulo 3, carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas, e repreenda e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Continuando, João 10, 28. 27, vou ler novamente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Temos ouvido? E eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você é conhecido de Deus. Eu sou conhecido de Deus. Ser conhecido de Deus é conhecer a Deus. Ser conhecido de Deus é confiar em Deus. Ser conhecido de Deus é amar a Deus. Ser conhecido de Deus é pertencer a Deus por Cristo. Ser conhecido de Deus é seguir o bom pastor, ouvindo a sua voz. Gênesis, capítulo 18, verso 17 a 19. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido. Porque eu o tenho conhecido. Tenha um relacionamento pessoal com Deus, por Cristo. Seja conhecido dele,
Tenha intimidade com Ele. Desenvolva um relacionamento pessoal com Ele. Para a glória de Deus. Porque isso é maravilhoso. Mas se nós não tivermos um relacionamento com o Senhor aqui, agora, se nós não formos conhecidos do Senhor aqui, nesse corpo carnal, quando o fim chegar, será tarde demais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque em Cristo você tem acesso a ser conhecido de Deus.